Tô com alguns reacts aqui hoje pra vocês aqui. Na verdade tô com um, né? Na verdade tô com dois aqui, mas eu tenho que escolher, cara. Porque hoje eu tava fazendo um ensaio aqui atrás, aqui agora, enquanto tava rolando a live. Tava aqui atrás, aqui agora. Pra quem tá vendo aqui os vídeos da Mandacaru, deixa eu só me ajeitar aqui, cara. Esse fone de ouvido aqui, porra, tem hora que me embola. Mano, pra quem tá assistindo os vídeos da Mandacaru aqui, deixa eu abrir aqui. Né, a gente sempre coloca os vídeos da Mandacaru aqui no nosso intervalo, né? Quando a gente faz a nossa troca de personagens aqui, né? E vocês estão vendo esse vídeo aqui que foi produzido aqui no Quintal Cultural, cara, né? E essa parte aqui do Quintal Cultural, né? Nessas últimas semanas aí, junto com a galera do Manifesto Granada, a gente pegou e fez algumas obras aqui, transformamos esse espaço que era aberto, ó, vocês estão vendo aqui. Você vê aqui, tem uma janela, tá ligado? Tinha umas paradas aqui que era aberta, a gente transformou agora em um estúdio. E é um estúdio que ele é meio que aberto, tá? Agora temos dois estúdios, tá? Nós temos agora esse estúdio aqui que vocês estão me vendo, né? E agora nós temos o nosso estúdio lá nos fundos, onde rola show, né? Onde rolam os shows, onde a gente bota as bandas para tocar, né? Aqui nos fins de semana, aqui no Quintal Cultural. Então, a partir de agora, né? A partir desse último, esses próximos eventos agora que rolarão, né? Esse fim de semana agora teve um show do Ladrão aqui, né? Banda do Formigão, baixista do Planet Rap. E a partir desse último fim de semana agora, a galera tá tocando com estrutura de estúdio. Não é mais essa estrutura que vocês estão vendo no ao vivo da Mandacaru, né? A gente melhorou essa estrutura, melhorou tudo. Tá com cara de estúdio, agora o público chega e vê um estúdio, tá ligado? Vê um estúdio que é aberto ao público. E ele é meio que ao céu aberto também, né? Na lateral tem duas janelas que são abertas para um quintal cheio de plantas, cheio de árvores, né? Árvores frutíferas. E onde tem um lounge também, né? E onde fica o bar. E aí a galera pode descer e tomar uma cerveja, comer um churrasquinho, comer uma parada, subir a escada e ficar na parte que é tipo um mezanino, onde é um estúdio. Onde rola o estúdio agora. Agora é um estúdio. E a gente tá gravando, né? Lá a gente montou uma estrutura fixa, ela vai ficar fixa, pra gente poder fazer gravações de ensaio, gravações de session, todo esse tipo de coisa. Então, porra, o Quintal Cultural agora deu um up, né? A gente fez uma parada que tá maneiríssima e, pô, mano, segue a nossa página, né? Segue a nossa página no Instagram do Quintal Cultural, que tu vai ver o material que a gente vai lançar. Segue a Jabu Records, né? Que é o estúdio que funciona aqui dentro. A gente tem um canal no YouTube aqui também, né? Que é onde você assiste esse vídeo da Mandacaru, onde você assiste esse ao vivo que foi gravado aqui no Quintal. Então segue lá, tá? Segue lá, segue nossas páginas, as redes sociais, que você vai ver. Eu tô com um react aqui pra vocês hoje, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que nós temos pra reagir. Eu tinha colocado um outro vídeo, mas o Kurt me indicou um outro, cara. Mãos, a evolução gráfica mais estranha dos videogames. É um vídeo do KVN, né? Eu não conheço o canal, eu acho. Não conheço o canal, né? Pode ser que eu conheça. Mas, pô, mano, é um vídeo legal pra caralho. Eu que gosto de falar muito dessa parada de videogame também, né? Falo de um monte de coisa, né? Falo de música, falo uns vídeos de curiosidades do mundo, né? Viagem, né? Umas paradas assim também. E gosto também de reagir os games. Então, eu tô com um vídeo aqui do KVZ. E a gente vai reagir ele agora. E comenta no chat aí o que você vai achando desse react aí, o que você tem de impressões sobre as mãos no videogame, tá bom? Vamos lá, vamos reagir. Mãos, mãos, mãos. Você já tinha reparado nelas? Pense bem, elas estão em toda parte, já que todos os personagens que conhecemos têm um par. Bom, quase todos os personagens têm, e elas
Assim como já vimos com as sombras e reflexos, tiveram sua própria evolução e revolução dentro da indústria, passando de mãos em blocos sem nenhum sentido anatômico para tentativas mais reais que mudavam completamente de design para design, até chegar a mãos super realistas. Já falamos de scanners faciais, de corpo e até de pés, mas e as mãos? Acompanhe-me nesta jornada e veja como esta figura anatômica tão simples, mas ao mesmo tempo tão incrivelmente complicada, tem mudado até os dias de hoje. Cara, então, eu tava achando que era algo sobre joystick, né? Mas tô vendo que é algo sobre o desenvolvimento das mãos, né? Como desenhar mãos, né? É um vídeo, pelo que eu tô achando, vamos ver como é que vai desencadear ele, mas pelo que eu tô achando, é um vídeo mais técnico sobre o desenho, né? Sobre desenho de mãos, né? Porque, pra quem não tá ligado, mano, videogame, né? Você projetar videogames, né? Você tem que ter noção de desenho, né? Eu passei muito tempo trabalhando com desenho e uma das maiores dificuldades que um desenhista tem, cara, é para desenhar mãos, tá? Porque, assim, pelo menos antes eu vou dar a minha visão e depois no desenrolar do vídeo vamos ver se provavelmente ele deve falar disso. A mão, cara, é uma parte do nosso corpo que ela não tem uma forma única, né? A cada momento ela tá uma forma, ela tá virada, ela vira para cá, às vezes o dedo tá para cá, o dedo tá assim, fechada, aberta, de pontos. Quando você tá para baixo, ela tá de outra forma, sempre tá em movimento. Então, anatomicamente, para você desenhar uma mão, você tem que entender muito da anatomia da mão. E é a forma humana mais difícil de se reproduzir num desenho. Se você é artista ou já tentou desenhar mãos, saberá como são difíceis de fazer. Porque, por alguma razão, o cérebro detecta imediatamente quando tá uma mão... Ela tem várias formas, ó, tá vendo? Fechada, meio aberta. Às vezes ela não tá totalmente aberta, às vezes ela tá meio aberta, sabe? Às vezes ela tá de um outro formato, entendeu? É muito complicado, ó. Tá vendo? Segurando alguma coisa, né? Um objeto. E cada objeto que ela segura, ela tem uma forma totalmente diferente, né? Uma anatomia diferente, né? Parece estranha. E por anos, os videogames foram obrigados a representá-las, às vezes bem, outras nem tanto, mas para mim elas sempre foram chamativas. O rosto de um personagem podia parecer incrivelmente detalhado, mas bastava apontarem para a câmera, tocarem em um botão ou tentarem mover as mãos para que as falhas começassem a aparecer. Não importava o tipo de design que o personagem tivesse, seja cartoon ou realista, todos acabavam tendo as mesmas limitações que os consoles ofereciam, porque as mãos sempre caminharam lado a lado com a potência e o nível de detalhe que cada geração podia permitir. E como eu gosto de começar pelo início, vamos lá. No 2D, isso era relativamente fácil porque, a mão era uma bolinha, né? Não precisavam de muito detalhe. Não, fazer uma bolinha tá ótimo. Uma ilustração importante ou um sprite gigantesco, porque se virmos vários sprites da época, as mãos conseguiam se safar um pouco. Por exemplo, esta Chun-Li não é super detalhada, mas também não precisava de dedos hiperrealistas para trocar. Mas tu vê que a mão tem formas diferentes. Mesmo sendo uma bolinha, mesmo sendo uma bolinha, ela tem uma forma diferente, entendeu? 3D é onde a coisa começa a complicar bastante ao tentar representar o que é uma mão. Curiosidade maluca. Vocês sabiam que uma das primeiras obsessões do CGI foi tentar recriar uma mão humana? Sim, esta que vocês estão vendo na tela foi uma das primeiras animações da história. Foi feita por Ed Catmull, que depois acabaria sendo um dos fundadores da Pixar. E o mais louco é que aquela mão era a sua mão real. Modelaram sua mão em gesso, dividiram-na em polígonos manualmente, digitalizaram as coordenadas e depois a animaram no computador. Para a época, isso era ficção científica absoluta, e para os videogames dos anos 90, também era. Porque, se vocês acompanham o canal há anos,
sabem que os modelos 3D dessa época deviam girar em torno de 500 a 800 polígonos por Sim. personagem para poder coexistir com o cenário, inimigos e todo o caos que pudesse estar acontecendo na tela. Então, não dava simplesmente para dar uma mão hiperdetalhada estilo Elden Ring para cada personagem que aparecia. Portanto, o jeito foi criar substitutos ou interpretações que dessem a entender que o que estava na tela era uma mão. E assim Polígonos, nasceram né? muitas das mãos mais Sempre usando os estranhas e polígonos, né? amaldiçoadas dos videogames. Na verdade, assim, porque quando a gente começa a desenhar uma mão, né, a estrutura que a gente começa de desenho de uma mão, a gente começa com quadrados, círculos, né, triângulos, formas geométricas. Então, às vezes, o cara não conseguia detalhar, mas ele tinha que interpretar. Então, ele interpretava com formas geométricas, né? Ele fazia, tipo, essa parte aqui, se você olhar, essa parte aqui da mão, ó, ela é um triângulo, tá vendo? Ela é um triângulo. Ela é um triângulo. Essa parte aqui, de baixo, você pode fazer como um quadrado, né? Se você pegar e abrir aqui, você tem um quadrado, e aqui você tem a parte de cima de um círculo, tá vendo? Aqui você consegue fazer uma parte de cima de um círculo, ó. Fazer com a mão de frente que eu acho que é melhor. Aqui, ó. Aqui a gente tem um quadrado, ó, tá vendo? A gente tem um quadrado no meio da mão, a palma da minha mão é um quadrado. E aqui é um círculo, ó. Aqui é um círculo, tá vendo? Toda essa parte aqui é um círculo. Quadrado, um círculo. Quadrado, 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 um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Tá vendo? Um triângulo aqui você faz os dedos com a mão espalmada dessa forma. E aqui você faz um dedo por fora, né? É assim que se desenha a mão, galera. Que é a famosíssima mão em bloco que todos vimos. E aí tem outras nesse formas, ano. né? Existem outras formas, né, que você vai fazendo. Essas são as formas básicas, né? Só você pode fazer uma mão fechada com um quadrado ou então com um círculo, entendeu? Você consegue representar uma mão fechada. Super Mario, Olha lá, por exemplo, tá vendo a mão em do suas Mario? renderizações tem mãos completas, com dedos e até detalhes nas luvas, porque essa é a intenção original do personagem. Dentro do jogo, a coisa muda. Ali ele tem uma mãozinha arredondada, basicamente um bloco branco tentando te dizer: sim, sim, isso é uma mão, é um punho, acredite em mim. E era tão notório que nem uma TV de tubo conseguia Passa esconder batido, isso. passa Muito batido. disso certamente era pela inexperiência da época, mas também pelas limitações absurdas que eles tinham. Porque se disseccionarmos como essa mão é Pô, a gente feita, nem ligava, o cara. modelo Eu acho que completo fica do até Mario maneiro. conta com apenas 780 polígonos ou triângulos, porque, bem, eram os limites da época. E só uma dessas mãos usa 46 triângulos, o que parece pouco até você lembrar que ele tem duas. Isso significa que ambas as mãos consomem cerca de 92 triângulos, 92 ou triângulos. seja, aproximadamente 12% do modelo completo do Mario Só pra fazer a nas mão. mãos. E isso usando o truque dos bloquinhos brancos. Agora imaginem tentar dar dedos completos, Não, fica de uma pior forma ainda. mais realista. Tranquilamente, a mão poderia estar consumindo metade do modelo inteiro. E por que estou tão seguro disso? Pois porque Master Hand de SM64, literalmente um personagem que é uma mão, já utiliza 496 triângulos e nem sequer era uma mão particularmente realista. Então, claro, para um personagem cujo conceito inteiro é ser uma mão, funciona. Mas para o Mario simplesmente Fica dar difícil, socos, o bloquinho começa a fazer muito mais sentido. Embora eu adore o detalhe dos dedinhos em sinal de vitória que ele faz ao pegar uma estrela. Eles aparecem, São mais né? polígonos, sim, mas Mas é certamente só naquele valiam pedaço. totalmente a pena. Não, e é só naquele pedaço. É só naquele pedacinho ali. O restante ele vira tudo só uma mão redondinha mesmo. Em Spider-Man, todos os personagens Pô, esse Homem-Aranha é o melhor Homem-Aranha que tem pro Play 1, cara. É um dos melhores jogos do Homem-Aranha, cara. tinham mãos de bloco, inclusive nas cinemáticas, o que para mim é ainda E eu acho que fica muito maneira a estética desse Homem-Aranha, tá ligado? Ser dessa forma. mais amaldiçoado. Sonic tinha um par de bloquinhos retangulares, como 2 pedaços de manteiga derretendo em cada mão. Lara Croft tinha 2 blocos com textura de luva e em Star Fox eram mãos em bloco, mas já com uma textura de dedinhos por cima. E Mega Man desenho, Legends tinha diretamente É tipo um bloco estampado, gigante com dedos pintados por cima. E não quero lembrar vocês da mão de Lego dos personagens de Final Fantasy V, porque aquilo nem sequer era uma mão. Mas algo importante que quero que tenhamos em mente é que ainda estamos engatinhando no uso do 3D. Todo o esquema de modelagem era super rústico Nossa, olha e, isso. ainda assim,
Isso não impediu que vários Olha isso, artistas mano. ou desenvolvedores começassem a buscar formas Nossa muito mais Senhora. inteligentes de fazer esse quebra-galho. Por exemplo, um que me mencionaram bastante nos comentários é Virtua Fighter. Porque sim, eram blocos, Só bloco. mas blocos que já começavam a insinuar a forma real de uma mão. Sem texturas, mesmo sendo super rústico, você vê claramente o retângulo de cima formando os dedos e a parte inferior marcando o polegar. E embora a pareça palma da bobo, mão ali, né? sim, Aparecendo. parece uma mão. Funcionava tão bem que quando saiu a versão remix toda texturizada, aqueles mesmos Ficou blocos lindo. já davam conta do recado completamente. Ficou lindo. E é um puta Isso do é algo jogão, que né, cara? começou- Virtual Fighter, quem jogou, gosta de jogo de luta, puta do jogão, né, cara? Virtual Fighter e Tekken, mano. A acontecer muito nos anos 90. A geometria continuava sendo absurdamente simples, mas os artistas começaram a aprender a enganar o olho. Por exemplo, Alone A fluidez era muito boa desse jogo, in the cara. Dark, apesar de ser um dos primeiros em 3D, Jogão. nem sequer usava blocos propriamente ditos. Usava triângulos bem simples tentando construir a silhueta dos dedos e da palma. Continuava sendo geometria rudimentar, mas enganava muito mais do que apenas um punho flutuante, evoluindo nos Resident Evil, já que eles têm uma mão com É, pouca já fica geometria, bonito, mas já com fica- já é texturas mais muito maneiro. evidentes. Uma pequena observação. No primeiro jogo, eles têm mãos Esse que são Resident blocos Evil, aquele Resident Evil ali, ele é Resident Evil 2, cara. Eu acho esse Resident Evil um dos melhores Resident Evils que tem, cara. reais para o computador, mas não reparem muito, eles só aparecem aqui. O mesmo em GoldenEye, que quando você estava pra com a caralho arma, também. sua mão era um bloco feio, mas quando não estava com a arma, você tinha que dar um soco e a mão estava muito bem detalhada para o 64. a mão Já fazia era um- uma tentativa genuína de construir uma mão humana em 3D. Mas vamos avançar de geração porque Bom os pra caralho. bloquinhos já começam a cansar um pouco. Chegou a época poderosa de PlayStation 2, GameCube e Xbox. Aí já começa O a melhorar, dobro né, ou mano? quase Aí já começa a ter outra pegada, né? O hardware é mais potente, né? O processamento é melhor. o triplo de potência. É aí que começa a ter os detalhes no videogame, tá ligado? É aí que a gente começa a ver esse salto que a gente vive hoje, tá ligado? O início do salto é aí. No Play 1 também, cara. O Play 1 foi o primeiro salto. Mas no segundo salto eu acho que é onde dá as características gráficas do que é o videogame hoje, tá ligado? Consoles absurdamente fortes para a época, capazes de exibir muito mais polígonos na tela. E isso significava uma coisa. Agora sim você podia gastar mais triângulos em coisas desnecessárias como dedos. Sim, nós já tínhamos visto dedos na geração A tecnologia anterior. mudou, Jax né? tinha seus dedos mais ou menos bem definidos e Crash tinha aquela mão de luva mutante Que era boa tentando também, era muito parecer bom. anatomicamente correta. Mas aqui a coisa avançou muito. Bom, a maioria, porque realmente dependia muito da intenção artística do personagem Sim, e claro. de se o jogo podia se permitir ter dedos completos ou se era melhor economizar. Então, mas aí os caras sabiam que aguentava, mas eles também faziam aquela parada também, né, cara? É necessário? Porque dependendo, cara, o gráfico igual, pô, tem jogos que eu jogo hoje da nova geração que tem um gráfico de Play 2. Mas a ideia é ser daquele jeito ali, tá ligado? E eu acho que fica muito foda. Dar seus triângulos. E aqui é Seja onde Play as 1, mãos tá começam a ligado? ficar interessantes. Agora, algumas tentavam parecer humanas de verdade porque podiam, e outras, bom, não, porque pra quê? E esta geração vai ser definida por ter modelos low poly e high poly. Por exemplo, esta é a Yuna de Final Fantasy X. Esta é sua versão high poly. Seu modelo detalhadíssimo é, uau, detalhe demais, com uma mão super bem feita, detalhada com as unhas, o formato dos dedos e a Mas palma. isso era pra É que o cutscene, jogo né? carregava este modelo quando entrava em modo cinematográfico Cutscene, e precisava que o personagem fosse ultra detalhado. Mas esta Mas é a quando versão entrava em game, ele vinha pra outra versão, low poly. tá ligado? Aqui vemos quando estamos em batalha ou quando a isso aí. câmera não se foca nela. Quando a mão não é importante e faz parte de um todo ao ver o personagem. E tá muito O movimento detalhe muito entra em rápido, né? férias, pois não é necessário. Tá em E passa a movimentos ser esta muito versão rápidos. low poly com dedinhos colados, separando apenas o indicador e o polegar.
junto com uma textura simples por precisar de menos detalhe para ser vista de longe. O mais louco é que, funcionando em movimento, você quase nem notava. Não como em San Andreas, já que esta é a mão do CJ. Mas a ideia... Já vimos há pouco, pois o mundo de San Andreas é tão grande e detalhado para a época que era preciso economizar um pouquinho nos triângulos, e as mãos sempre eram as primeiras vítimas. Pelo menos o bom é que o que mais dá vida a esse pedaço de mão são suas animações, que realmente te convencem de que são mãos. Então, o GTA, cara, é um jogo que, assim, as mãos melhoraram, né? Mas ele ainda, até hoje, ele ainda tenta ter um pouco dessa estética, tá ligado? De ter cara de GTA, né? Aqui depende muito da desenvolvedora, porque depois vemos Shadow of the Colossus, por exemplo. O melhor jogo do Play 2 disparado, Shadow of the Colossus. Que é um mundo grandão, mais vazio, sim, mas mais detalhado em tudo que tem, especialmente tendo que lutar contra os enormes colossos. É porque não tem muita coisa pra se fazer nesse jogo, né, cara? É um mapa aberto, né? E só tem o personagem. Você fica andando com o personagem, de repente um colosso. Então você consegue detalhar melhor os personagens e consegue dar uma atenção melhor pra mãos, pra esse tipo de coisa, né? Expressões faciais. E Vander, sim, tem uma mão com dedinhos quadradinhos, mas para tudo que o PlayStation 2 tem carregado, como? O jogo não tinha mais nada pra renderizar, cara. Muito disso dependia diretamente de quanto mundo o jogo queria mostrar. E como sempre, tenho que voltar a Silent Hill 3. Heather é um modelo tão next-gen para o PlayStation 2 que ainda me assusta. E algo interessante é que praticamente não precisava de um modelo low poly, porque os cenários de Silent Hill são pequenos, fechados e claustrofóbicos. O jogo não precisa carregar uma cidade gigantesca cheia de NPCs e tráfego ou caos como San Andreas. Então podia se dar ao luxo de manter Heather super detalhada praticamente o tempo todo. E a mão de Heather. Uau! Sim, as cenas onde ela destoa um pouquinho e ainda parece meio estranha, mas o nível de detalhe que tem para a época é uma loucura. E curiosamente, acho que grande parte desse impacto vem mais das texturas do que da geometria, porque se você olhar a forma real da mão, ela ainda é relativamente simples, mas as texturas fazem todo o trabalho. As unhas, os tons de pele, os nós dos dedos, as sombras. E é aqui que o cérebro começa a comprar completamente a ilusão. Porque por que não começamos a falar do verdadeiro elefante na sala? Os shooters. E, sobretudo, os shooters em primeira pessoa. Porque aqui as mãos deixaram de ser simplesmente mais uma parte do personagem e agora eram literalmente o personagem. Então, tinha que falar dos primeiros ali, né? O Medal of Honor, o primeiro medalha de honra, né? Que tinha a mão ali, né? A mão era algo deslumbrante. Tu fala, cara, tô vendo a mão do boneco, maneiro, mano. Porra, parecia muito real, né? Pra época, era real demais, né? Já não víamos o rosto ou o corpo completo, apenas as mãos o tempo todo, recarregando armas, abrindo portas, dando socos, lançando granadas, e isso obrigou os videogames a começarem a levá-las muito mais a sério. Os primeiros shooters realmente nem sequer tinham mãos, eram sprites flutuantes segurando uma arma pela fé, e isso funcionava porque, em movimento, o cérebro completava o resto. Pô, mas eu achava muito bem feito essas mãos desse Doom aí, cara. E isso funcionava porque, em movimento... Que era uma foto, né? Tu vê que era tipo uma foto estática, né? A mão era uma parada meio estática, né? O cérebro completava o resto, como sempre nessa época. Mas quando os shooters começaram a usar modelos 3D reais, aí começou um pequeno problema, porque agora as mãos tinham que se mover, recarregar, apontar e reagir à arma. É aqui que Half-Life se torna importantíssimo, porque a Valve entendeu algo bem rápido. As mãos eram literalmente a conexão entre o jogador e o mundo. Você era Gordon Freeman e não ia vê-lo durante todo o jogo. Por isso, as animações de recarga dos dedos e como a arma reagia começaram a importar muito. Depois, Halo simplificou muito as mãos, mas as tornou incrivelmente legíveis. Luvas enormes, dedos grandes e animações super nítidas, porque em um shooter rápido você precisa entender o que a mão está fazendo em milissegundos. E aqui já estamos em uma obsessão técnica, porque os Call of Duty têm dedos individuais, animações absurdamente detalhadas, recargas que parecem um tutorial militar. Aqui, as mãos já não apenas seguravam a arma, não, o nível elas hoje, tentavam vender esse realismo. E quanto mais realistas os shooters se tornaram, mais tempo passamos vendo mãos virtuais do que mãos reais, porque aqui já não bastava parecerem mãos,
Agora elas tinham que parecer Ó. humanas, e isso nos leva direto para a próxima geração. Aqui, o poder de processamento já não era o problema. Se a Porque, realidade pela 1 primeira vez, as desenvolvedoras é um, podiam né? se dar ao luxo de fazer mãos É um. completas, dedos separados, nós, articulações e unhas. Sim, ainda havia dedos meio quadrados e modelos um pouco rígidos, mas comparado com a geração anterior, isso já parecia ficção científica, porque o salto que demos foi tremendo. Para termos uma pequena ideia, já vimos a Yuna, provavelmente um dos modelos mais potentes da sua geração. Agora, olhem para a Lightning. Esta é a mão dela. E você vai pensar, sim, mas isso ainda é meio quadradinho. E sim, esse é justamente o truque. Porque este já era o nível básico das mãos no PlayStation 3, já não era um modelo reservado apenas para as cinemáticas. Não, ele já era de game. Padrão. E vamos já era lembrar de padrão algo game, importante. já. As mãos nem sequer são as protagonistas do modelo. A câmera quase nunca vai focar nelas e, ainda assim, já tem dedos completamente separados, com formas muito mais naturais e silhuetas bem arredondadas. Ainda um pouco afiadas, claro, mas já parecem humanas. Comparadas às da Yuna na versão de gameplay com as da Lightning, nota-se aquele grande salto gráfico que a indústria deu. Era coladinho, né? E nem estamos falando do final daquela geração, porque se formos para o realismo puro, esta é a mão de Elite de The Last of Us. Nossa! O modelo completo do personagem gira em torno de 31 mil polígonos, mas só a mão tem cerca de 13 mil triângulos. Trabalho foda, hein, mano? Sim, a mão sozinha tem mais geometria que o Mario completo do Nintendo 64 e certamente muitos do PS2 e GameCube. Praticamente mais detalhes que personagens inteiros de gerações passadas. E dá para notar, porque aqui já não estamos falando apenas de modelagem, entram também as texturas em alta definição, os normals, sombras, brilho na pele. Mano, unhas... só a unha. Olha, só a unha. Os caras usaram, porra, quadrado pra caralho aqui, mano, tá ligado? Ó. Caralho, é muito trampo, mano. Rugas. Essa dobrinha aqui, ó, deve ter sido pica pra fazer também, ó. Tá dado um trabalho. Você já não está vendo uma interpretação de uma mão, está vendo a indústria replicar uma mão humana real, algo que se tornaria mais evidente ano após ano. Para GTA V, o mesmo grande detalhe nas mãos. Muito bom também. O gráfico do GTA é muito maneiro, mas ainda assim ainda tem aquela cara do GTA antigo. Que para o meu gosto tem luvas enormes, mas o realismo que eles trazem eu adoro. E onde eu fiquei maluco pela primeira vez quando vi mãos em um videogame foi com Resident Evil 7. Fiquei completamente maluco porque, bom, um Resident Evil principal em primeira pessoa já era raríssimo, mas a Re-Engine, o F. Caralho. Ainda me custa acreditar que aquilo rode num PlayStation 4. Há momentos em que as mãos parecem tão reais que parecem legitimamente uma gravação. E isso acontece porque já não importa só o modelo. Agora importa como a pele reage à luz, como os dedos se dobram, a cor avermelhada. O jogo é escuro também, né? O jogo é escuro também, né? Então ele ajuda pra caraca também, né? As unhas, as sombras suaves, pequenos detalhes humanos que o cérebro reconhece imediatamente. E então veio o Village e, de alguma forma, melhoraram tudo. As mãos do Ethan já não parecem feitas para um videogame, parecem filmadas. Tudo o que podiam melhorar de Resident Evil 7 eles conseguiram melhorar muito bem, quase que à perfeição. Essas sim já são mãos reais. E como vocês sabem, eu estive jogando Stellar Blade, um jogo bom demais, e de tanto analisar os polígonos desse jogo de forma científica. Claro! As mãos que os modelos desse jogo têm me fascinam. É só olhar as mãos que eles têm aí. São muito bonitas. Olha só isso. Pô, não só tem detalhes, tem poros, tem brilho, são avermelhadas e todas as mãos desse jogo... Tu vê a textura da pele, né, mano? São tão bonitas assim. Desde Eve, Lily, Adam, porque não consegui encontrar informações exatas se escanearam mãos para os personagens, mas sinceramente não me surpreenderia nada que sim, porque essas mãos gritam pipeline de scan, sculpt e cleanup por cima. Os poros, as variações avermelhadas da pele, as unhas, as dobras. Tem detalhes humanos demais aí e isso é o que eu acho mais louco de toda essa evolução. Que começamos com um bloco branco tentando te convencer de que era um punho e terminamos aqui em videogames obcecados em replicar até o mínimo detalhe humano. De verdade, né? Bizarro, né, mano?
Terminamos em uma indústria onde as mãos já parecem diretamente escaneadas de uma pessoa real. Já não escaneiam só rostos, agora até as mãos recebem esse nível de obsessão. E isso explica muito porque os videogames AAA modernos são tão absurdamente caros. Porque a indústria começou a focar em detalhes que antes não existiam. Poros, rugas, unhas, microsombras, coisas que há 30 anos nem podíamos imaginar colocar na tela. E para isso Obrigado a vocês por escolherem este tema. Muito Fazia bom, né? anos que eu queria falar disso, porque não se trata só de, nossa, como as mãos estão bonitas agora. As mãos dizem muito sobre a indústria, sobre o nível de detalhe, sobre o carinho e os padrões absurdamente O nível que a altos parada os alcançou, videogames né, mano? atuais têm e a evolução brutal que houve durante décadas, só para representar algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo quanto uma mão. Detalhes que quase todos nós ignoramos, mas que avançaram o suficiente para finalmente deixar para trás aquele bloco que o Mario tinha no jogo dele. Pô, muito foda, mano. É muito foda. Cara, a mão as mãos, elas. Realmente, cara, o que ele falou ali é verdade. O maior nível de detalhe em um trabalho artístico, né? Um trabalho de desenho, né? São as mãos, cara. São as mãos. É a maior dificuldade de um desenhista. A maior dificuldade de um desenhista são as mãos. E videogame, programação de videogame não é nada mais do que desenho, tá ligado? Não, é mais do que desenho, né? Mas envolve desenho também. Tá bom, galera?